Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey oh no, Yana hey nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey oh no, Yana hey nay oh, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay. Muito obrigada por participar do canal Namastê. Todos que estão prestigiando esse novo canal. Muita gratidão por estar aqui participando e compartilhando um pouco do xamanismo. Nós que agradecemos. Arro. Então, o xamanismo, essa palavra vem da palavra xamã. Na verdade, xamã é uma pessoa, homem ou mulher, que trabalha com o fogo sagrado, o fogo divino. Essa palavra xamã, ela existe. E as corruptelas dessa palavra são xamanismo, xamânica, como por exemplo, eu faço xamanismo, eu faço uma terapia xamânica. Então, essa palavra xamã vem dos tungos siberianos. E eles que falaram que significa isso mesmo, uma pessoa, um curandeiro que trabalha com essa energia do divino. Os xamãs, aqui no Brasil, um xamã é um pajé. Para as pessoas que têm dificuldade em identificar, por exemplo, uma aldeia indígena que é assim, nossos ancestrais, né? Numa aldeia indígena temos o cacique, que é o administrador da aldeia, e o pajé, que é o curandeiro. Então o xamã é igual ao curandeiro. Por exemplo, eu carrego com muita gratidão o nome Yatamalo, sou reconhecido como a xamã Yatamalo. Yatamalo significa uma pajé, uma curandeira da nação Camaiurá do Alto Xingu, porque esse nome eu recebi do grande pajé Sapaim Camaiurá do Alto Xingu. Ele é considerado o pajé dos pajés. Então, o xamã é um curandeiro. Agora, em muitas tradições, no mundo inteiro, os xamãs também são chamados de profetas, magos, mágicos, visionários, feiticeiros até. Então, dependendo da cultura, da tradição, também tem esses nomes que se dão aos xamãs. Os xamãs existem desde que os primeiros povos, as primeiras pessoas ficaram doentes na Mãe Terra, surgiram os primeiros xamãs, os primeiros curandeiros. E, na verdade, o xamanismo é um conjunto de técnicas, essa palavra mesmo, na síntese, é um conjunto de técnicas usadas pelos xamãs. São o conhecimento, a teoria e a prática usada pelos xamãs. Existe em toda a Mãe Terra e não é uma religião, é importante as pessoas reconhecerem isso. O xamanismo não é uma religião, é uma tradição que foi passada de pai para filho, de mãe para filho, etc. E assim é uma tradição que foi passada oralmente, por exemplo. Muitos nativos aqui mesmo no Brasil nem falam a língua portuguesa. Então, esse conhecimento ele foi passado mesmo na prática, oralmente, na sua vida, na sua aldeia, no seu habitat. Então, não é religião. E não sendo religião, você que é da religião cristã, você que é muçulmano, você que é budista, enfim, você pode querer aprofundar ou conhecer o xamanismo sem nenhum problema, no sentido que isso não vai interferir na sua história, não vai interferir na sua religião, porque os xamãs são os primeiros seres curandeiros da Mãe Terra. Os xamãs, dependendo do seu local, onde ele nasceu, a sua religião, não a religião, a sua cultura, dependendo da sua cultura, cada xamã, ele vai lidar com a sua própria medicina. Mesmo assim, nascendo numa mesma cultura, a medicina de um xamã não é a do outro, porque esse trabalho é do divino, você simplesmente acessa a ancestralidade.
Então, os xamãs, eles lidam com vários instrumentos. Por exemplo, temos o tambor xamânico usado por muitos povos. Aqui no Brasil, nós temos os pajés que lidam com as maracas. Por favor, uma maraca dessa aqui, a vermelhinha. Uma maraca ou maracá, porque ela realmente é feminina e masculina, é a união das duas energias. Aqui no Brasil, os pajés trabalham com as maracas. Então, uma maraca, ela serve para trazer a cura, para trazer os bons espíritos que vão curar a pessoa. Ela serve para o canto, para as rezas, para as danças, para as orações e as preces. O tambor xamânico é o que difere também do xamã, porque o xamã ele viaja nos mundos profundos. Então, quero dizer assim, esclarecer bem isso. Todo xamã é um curandeiro, mas nem todo curandeiro é um xamã. Então, nós temos curandeiros de várias tradições ou de várias linhas. O xamã é um curandeiro que viaja nos mundos profundos. Então, por exemplo, o som do tambor, que é o toque do coração da Mãe Terra, conecta o xamã com a Mãe Terra e os seus filhos também, cada pessoa que ouvir o tambor, com aquela intenção. Então, ele viaja nos mundos profundos, abaixo, o passado, acima, o futuro e o centro, que é o aqui e agora. Então, por isso que eu falo técnicas, porque nem todas as pessoas conhecem nem um tambor xamânico, né? Então, quando o xamã toca um tambor, ele vai com esse tambor no mais profundo da sua alma, do seu espírito. Então, uma técnica usada pelos xamãs, somente pelos xamãs, é a técnica do resgate da alma. Resgatar uma parte da sua alma que ficou em algum lugar do passado. Essa é uma cura prodigiosa, maravilhosa. Por exemplo, quem estiver aí me ouvindo, se você tem uma tristeza grande e você nessa vida não tem razão para ter essa tristeza, e você carrega essa tristeza, então o xamã, em contato com você, vai ajudar você a resgatar o que foi que ficou fora de você e o que causou essa tristeza. Então, por exemplo, às vezes a pessoa viveu num lugar muito lindo, muito bonito, com 7 aninhos de idade, morava numa fazenda, no verde, na natureza, e seus pais, de um dia para o outro, te levaram para a cidade. Você deixou tudo aquilo que você gostava naquela mãe natureza. E às vezes a parte da sua alma ficou naquele lugar. Então o xamã ajuda, com o auxílio do tambor, a trazer essa parte da alma que ficou perdida sua e sopra no seu coração e no topo da sua cabeça. Eu quero falar para vocês que eu sou uma psicóloga da linha junguiana, formada aqui em João Pessoa há mais de 30 anos. E o meu conhecimento do xamanismo também vem dos anos 80, mas a partir dos anos 90 é que eu comecei a praticar o xamanismo e eu passei por vários treinamentos. Eu encontrei nessa vida, ou me encontraram 7 xamãs, mas isso não é regra para ninguém, é a minha história de vida. Então eu fiz treinamentos com 7 xamãs, tem alguns brasileiros, alguns estrangeiros. Com eles eu fui reconhecendo a minha medicina e a minha forma de trabalhar com essa grande medicina, que é a medicina sagrada, usada pelos xamãs. Então, quando a gente fala terapia, como eu sou também uma psicoterapeuta, é um trabalho de vários encontros, onde a pessoa necessita não só um encontro, mas ela precisa de vários encontros, daí a palavra terapia, que dá uma continuidade. Nós temos que estar felizes e alegres, hoje, aqui e agora. A Mãe Terra não suporta mais tristeza, violência, tudo isso.
Nós somos os filhos da terra, nós respiramos com ela e ela também respira conosco. Então a mensagem é que cada um faça a sua parte, seja um beija-flor, fazendo a sua parte, para que nós nos tornemos pessoas cada vez melhores, saudáveis, sem dependências, sem muletas, tenhamos a nossa mente livre, sejamos felizes, doando amor e recebendo amor. Essa é a prática da vida que nos faz cada vez melhor. Saudações, canal Namastê, até um outro momento, um outro encontro. Arro! Veia